Irmãos e amigos, boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. É com alegria que estamos recebendo mais uma vez a nossa irmã Lídia Tenório, ceareira do Djalma de Farias, que vai trazer para nós ensinamentos. Eu sempre digo a ela que suas palestras são aulas, são responsabilidades cristãs que ela nos passa. Então prestemos bem atenção, um tema bem interessante, a parábola do juiz iníquo e da viúva, parábola da viúva. Prestemos bem atenção na proposta que vai ser feita, porque é necessário que nós voltemos para casa hoje, melhor do que quando chegamos aqui. Mas com mais conhecimento de buscarmos Jesus na nossa vida cotidiana. Então vamos agora verticalizar o nosso pensamento com o alto. Vamos mentalizar Jesus, aquele Jesus maravilhoso, que confia em nós até hoje e estará conosco em todas as situações. E em prece, louvemos a Deus, nosso Pai, agradecendo por tudo que nos foi concedido até o momento. Mentalizando cada canto do nosso lar, cada pedaço de chão que caminhamos até aqui. Pensando em amigos que estejam necessitados, amigos que não puderam estar conosco hoje fazendo parte desse banquete, aqueles que estão nos hospitais, nas delegacias, nas sarjetas, nas ruas, todos filhos de Deus, todos com oportunidades diferentes, mas todos caminhando para Jesus. E Ele nos ensinando a buscar esses irmãos para encontrar o caminho que nós encontramos, que é Jesus. Estamos caminhando para isso. Então, obrigado, Jesus. Obrigado, Moacir, mentor da nossa casa, que abre suas portas para aprendermos dessa seara bendita. Porque em Teu nome e em nome de Deus, nosso Pai, está iniciada as nossas lições. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Dá uns ligeiros avisos aqui, para que a nossa irmã fique bem à vontade com a sua dissertação de que essa casa tem seus trabalhos assistenciais, né? Se vocês observaram, nós estamos dando os avisos no começo da palestra, porque quando terminar a palestra é preciso que levemos ela para casa na nossa memória primeira. A nossa primeira memória vai ser o ensinamento que nos vai ser passado. Então, nós temos tarefa com a campanha da sopa, que é um café, um jantar que se leva à noite para os amigos em situações de rua. E temos a campanha do pão, que é um café da manhã que se leva a esses mesmos irmãos. Temos campanha de sinal em 2 turnos, pela manhã à tarde, que é aquela campanha que a gente faz nos semáforos, em benefício do nosso abrigo Lar de Maria. E temos campanha do quilo, em 1º e 3º domingo de cada mês, também em benefício do nosso abrigo, né? E temos estudos aos sábados, né, do Evangelho Redivivo, a partir das 20 horas, e toda terça-feira nós temos o ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, a partir das 19 horas. Fiquem à vontade, quiserem participar de alguma dessas atividades, depois aqui nos corredores nos busquem e passaremos melhores informações junto com os outros trabalhadores, né? Então vamos passar a palavra agora à nossa irmã Lígia, prestar bem atenção na sua proposta de hoje, porque, como eu falei no início, vamos voltar para casa hoje melhor do que quando aqui chegamos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite. É motivo de alegria, mais uma vez, estar aqui nesta casa, que me recebe com acolhimento, com energia iluminada. Quero agradecer às equipes também espirituais, em nome do amigo Moacir, que recebe também de braços abertos as equipes que eu trabalho, de ciganos, de índios e de pretos velhos. Esta noite será uma noite de muita iluminação e de aprendizado, porque todos nós aqui estamos na condição de aprendizes. Recebam também um abraço fraterno
do Grupo Espírita de Djalma Farias, que eu faço parte. O tema proposto desta noite, a parábola do juiz iníquo e da viúva. Antes de adentrarmos nesta parábola, a parábola propriamente dita, a gente vai estudar um pouquinho sobre o que são parábolas. Vocês já ouviram falar na parábola do juiz iníquo e da viúva? Algum aqui de vocês já ouviu falar? Já ouviu? Ótimo. Então, parábolas são histórias alegóricas, são narrativas curtas que transmitem uma lição moral. Sempre a gente vai encontrar nas parábolas a moralidade. E essas parábolas, elas são narrativas curtas, mas que contêm também o cotidiano de um povo, o dia a dia, não é? De um vilarejo, de uma comunidade. Então, as parábolas, a gente pode dizer que elas são atemporais, ou seja, elas não são afetadas pelo tempo. A gente vai falar desta parábola hoje, e esta parábola foi da época de Jesus. E ela está atualíssima. Certa feita, Jesus foi arguído. Perguntaram a ele por que ele falava por parábolas, por que ele não usava os ensinamentos vindos de Deus numa linguagem usual, numa linguagem coloquial. E ele respondeu para os discípulos, os apóstolos, porque a vós é concedido o poder de conhecer os mistérios do reino de Deus. E a esse povo, ele disse que não, porque aquele povo a que ele se dirigia, ele diz que mesmo vendo, não ouvia. Mesmo ouvindo, mesmo vendo, não via, mesmo ouvindo, não ouvia e nem compreendia. E ele disse que o coração daquele povo tornou-se insensível. Ou seja, se ele usasse uma linguagem usual, seria inútil, porque aquele povo não estava ainda na condição de compreender. As parábolas, elas existiam antes de Jesus. A gente vai encontrar no Antigo Testamento, por exemplo, o profeta Isaías, falando através de parábolas. Então, Jesus, ele não inventou, não criou parábolas, mas ele intensificou aquilo que já existia. Jesus, considerado o maior contador de história da humanidade, Jesus se dirigia às pessoas da época como se dirigisse a crianças. Por quê? Porque alguns estudiosos mostram que Jesus sabia que estava lidando com espíritos na infância moral. Se estava lidando com espíritos na infância moral, precisaria usar uma linguagem também adequada, uma linguagem infantil. Porque quando a gente começa a contar uma história, a gente sabe que tem início, meio e fim. E as crianças querem, os adultos também, saberem o final. E foi o propósito também do mestre, de trazer aquelas pessoas para aquele seu momento de ensinamento, para que aquelas pessoas ali escutassem. O mestre plantou a semente e ela iria brotar, eclodir na época de cada um de nós. Eclodiria de acordo com a nossa evolução, o nosso conhecimento. Parábola, olhando a origem, ela vem do latim e do grego. Do grego, parabolé. Do latim, parabola, sem o acento. Significa comparação. Ou seja, é um discurso comparativo. Uma narrativa
comparativa curta, uma historinha curta, pequena. Mas vamos continuar. Jesus juntou seus discípulos e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar. Ou seja, ele mostrou para aquelas pessoas que elas nunca deveriam esmorecer, nunca deveriam desistir, tinham que continuar persistindo. E disse mais ou menos assim, a parábola, a gente vai fazer a narrativa. Havia, numa cidadezinha da Palestina, um juiz muito injusto, um juiz malévolo nessa cidadezinha. E ele não respeitava nem Deus e nem o homem. Existia também nesta mesma cidadezinha uma pobre viúva nessa cidade, uma viúva que vivia sozinha com 2 filhos doentes e ela também uma mulher doente. Essa viúva foi ao juiz e ia constantemente e dizia para aquele juiz: Senhor, faze-me justiça contra os meus adversários. Essa viúva ia ao juiz todos os dias, porque ela ficara viúva e um sócio do seu marido se apossou dos poucos bens que ela tinha, uma pequena casa e uma propriedade, que era tudo que ela tinha. E ela, todos os dias, ela ia e dizia a mesma frase: Senhor, faze-me justiça contra meu adversário. A gente encontra em Lucas 18, 2, 3. Vamos continuar. O juiz não dava a menor atenção a essa viúva. O juiz iníquo, o juiz malévolo, que não temia nem Deus nem o homem, não dava atenção a essa viúva. Mas ela, todos os dias, ela ia no fórum, à casa dele, e fazia o mesmo pedido. Até que um dia, o juiz já não aguentava mais. E ele disse: eu não aguento mais essa viúva que não me dá sossego. Essa viúva que não me deixa em paz. E por eu não suportar mais, não porque eu tema ninguém, por eu não suportar mais, eu vou mandar intimar o sócio. E assim o fez. E trouxe o sócio até o tribunal ou o fórum, escutou e devolveu tudo que ela, a viúva, pedia por direito. A narrativa é só essa. É uma narrativa curta. A gente vai observar o que Jesus quis mostrar nesta parábola para cada um de nós. Vamos observar. Vamos observar. Na época de Jesus, na época dele, existia ainda a sociedade patriarcal. Vinha desde o Antigo Testamento. A mulher não tinha vez, nem tinha voz. Quem mandava em tudo era o homem, o líder, o gestor da casa ou de qualquer outro local. A mulher era sempre dependente do homem. Imaginem uma viúva. A mulher só tinha valor se tivesse com um homem ao seu lado. Mas a época de Jesus já era o Novo Testamento. Tinha mudado alguma coisa ou quase nada. Será que hoje mudou muito? Agora eu me dirijo às mulheres. A plateia aqui, a maioria, não é? Mulheres, mudou muito?
A gente vai ver, ou um pouquinho só, não é? Continuava a mesma sociedade patriarcal. E observemos que Jesus, justamente, ele começou a falar essa parábola neste cenário. O cenário de uma viúva, uma mulher sozinha. Uma mulher que não tinha ninguém. Os filhos pequenos não contava. Tinha que ser uma figura masculina adulta. Não tinha pai. Não tinha irmãos. Mas essa mulher cruzou os braços? Não. Essa mulher não desistiu. Essa mulher perseverou. Na época de Jesus, nesta época, vamos observar que a lei mosaica era uma lei que ainda predominava. A lei que vem do Antigo Testamento, em Moisés, as leis mosaicas continuavam na época de Jesus. E nessa lei mosaica, existia uma lei que beneficiava um pouco a mulher sozinha, a mulher viúva, os órfãos, os filhos dessa mulher, dessas mulheres. Elas eram beneficiadas na lei mosaica para que tivesse alguém que cuidasse dessas mulheres, que eram desprezadas, que sofriam preconceito. Então, tinha o que a gente costuma estudar e ver, chamado casamento levirato. O que era o casamento levirato? Essa palavra levirato vem de levir, a gente vai estudar no latim, significa aquela pessoa que é familiar, um parente, para nós, cunhado. A mulher viúva casava com o irmão do falecido, para que ela tivesse mais, um pouquinho de mais presença, ou de mais respeito. Quando esse marido morto não tinha irmão, ela também casava com um parente mais próximo. Porque aquele que se recusasse, ele era um execrado. Eles eram odiados pela sociedade. Mas aquela mulher não tinha ninguém. Ninguém. Vejam o palco que Jesus monta essa história. Uma mulher que não tinha ninguém à época dele. E ela não desistiu. Ela perseverou nos seus propósitos, buscando os seus direitos, porque ela foi lesada, injustiçada, e ela foi buscar. De onde veio a força dessa mulher? O que é que vocês respondem? De onde veio a força? Hein, meu amigo Edmilson? Da fé, da força que ela tinha, na fé, como o amigo respondeu. Porque Jesus, quando foi falar com os discípulos, antes de narrar, ele disse, o dever de orar. Ele não disse o direito de orar, ele disse o dever de orar. O dever de orar. Dever significa obrigação, mostrando que nós temos obrigação de orar. Foi essa oração que trouxe a força para aquela mulher. Porque ela acreditou na força também da justiça humana. Mas aonde foi que ela adquiriu essa força? Na aliança que ela fez com a justiça divina. E ela foi buscar o que ela sabia que ele era de direito. Vejam que persistência. Quantas de nós aqui, mulheres, quantas de nós desistem dos nossos sonhos antes de tentar? Quantas de nós, hein, minha irmã? Quantas de nós desistimos antes de tentar? E essa mulher não desistiu. Essa mulher sabia que a força dela, ela ia conseguir obter a vitória.
através da fé. A fé inabalável, aquela fé que não titubeia, aquela fé que não vacila, aquela fé que nós espíritas estudamos como a fé racional, a fé que vem da razão. Essa fé que fez com que essa viúva não desistisse. Às vezes, nós, mulheres ou homens, vamos fazer, por exemplo, uma prova ou algo, um concurso, e a gente diz, mas só tem 3 vagas. Ah, eu não vou não, porque não vou conseguir. Mas você está capacitado. Por que uma vaga dessa não pode ser a sua? Jesus quis mostrar que devemos ser perseverantes em nossos propósitos, persistentes, otimistas naquilo que a gente almeja, para que nossos sonhos se tornem realidade. Mas vamos prosseguir. Seguindo, né, dando sequência, interpretando o que Jesus quis trazer para nós, a gente vai ver que uma das características de uma parábola são os simbolismos. A gente aqui está estudando agora a parábola do juiz e da viúva. Passa o tempo, vai passar o tempo que for, e a gente vai lembrar desta parábola através dos símbolos. Porque a gente viu que as parábolas são o quê? Atemporais. O tempo não vai modificar. Então, o símbolo, um juiz injusto, um juiz iníquo, a gente vai lembrar que é um juiz injusto. E uma mulher, uma viúva perseverante, uma viúva persistente, a gente vai lembrar. Jesus, ele usava também nas parábolas, ele usava o que a filosofia chama de dualismo, que é um princípio filosófico que mostra realidades opostas. A gente vê de um lado um juiz injusto, do outro uma viúva persistente, que irritou tanto o juiz que ele cedeu. Então vamos ver. Juiz iníquo, iniquidade. O que é iniquidade? Falta de equidade. O que é equidade? Qualidade do que é justo. E o juiz era o contrário. Iniquidade, injustiça, perversidade, corrupção. Quando essa viúva todos os dias ia bater a porta do juiz, a casa dele, porque muitas vezes ela ia até a casa dele, ele mandava recado que não estava, ela ia no fórum, ela não desistiu, mas o que ela pedia ao juiz, ela precisava pedir a ele? Não, porque é o papel dele, do juiz. Ela não carecia pedir, porque a mulher queria o quê? Um julgamento justo, um julgamento com justiça, com equidade, um julgamento equânime, um julgamento imparcial. O juiz era o quê? Ele era parcial. Ele vendia sentenças, ele recebia presentes. Era assim que ele julgava. Julgamentos injustos. Quando essa viúva, que ela vivia de favores antes dela conseguir de volta a casinha dela e a propriedade, algumas pessoas que ela conhecia, poucas amigas, diziam: mas você não tem como você querer lutar com a pessoa feito um juiz. Você não tem a menor chance. Porque socialmente a condição dele era muito superior, um magistrado, e ela uma pobre viúva.
a condição dele de superioridade era só realmente no lado social, porque em caráter a viúva estava lá em cima e ele estava lá embaixo. Então ela não viu nenhum obstáculo para desistir. E o cenário dela era favorável para que ela desistisse. O cenário era, mas ela não desistiu. Não perdeu, ela foi até o fim, porque o cenário era negativo para os olhos das pessoas. E ela continuou. Ela queria um julgamento justo, apenas isso. Um julgamento imparcial. Um julgamento com direitos igualitários. A gente vê, não é? Nas leis morais, lei de quê? Lei de igualdade para homem e mulher. Mas o juiz era um juiz injusto, era um juiz corrupto, que vendia sentenças. Infelizmente, a gente ainda vê isso hoje. Infelizmente, a gente vê juízes que ainda são da mesma maneira desta parábola, que esta parábola é o quê? É uma narrativa alegórica, mas a gente vê na vida real. Juízes que vendem sentenças, mas Jesus diz que a gente não desista. O Espírito Joana de Ângeles, ela diz que quando acontece, né, algumas suposições de continuar como hoje ainda, ela fala dos atavismos, que são as lembranças, as reminiscências que trazemos de vidas pretéritas. Daí ainda agimos quando não queremos mudar, quando não queremos nos transformar, porque esse juiz que estava agindo daquela maneira, ele vai agir assim para sempre? Não. São imperfeições morais, e as imperfeições, elas são temporárias, elas são passageiras. A partir do momento que esse juiz, vamos trazer para hoje, ele quiser mudar, ele vai se transformar. Mas vamos ver aqui a viúva. A viúva tinha o quê? Qualidades que não eram vistas naquela época. Essa viúva, a gente pode ver que ela tinha persistência. O que mais? Vou tomar uma aguinha. Cadê vocês? Persistência, o que mais? Coragem. O que mais? Determinação. Fé, como disse o irmão. O que mais? Ela tinha humildade, porque ela ia todos os dias na casa dele. Quantos nãos ela levou? Quantos nãos? Ela desistiu? Não. Ela suplicava, exatamente. Ela suplicava, ele disse bem. Ela suplicava por justiça. Ela suplicava por algo que era para acontecer sem ela pedir. Porque ela queria retidão, ela queria integridade, um julgamento com princípios de justiça. Quando a gente vai olhar, eu gosto de olhar no dicionário, coisa antiga, né? Olhar no dicionário. Mas agora a gente olha no dicionário pela internet, pelo celular, né? No Google. E também tem o dicionário também no celular. Eu fui olhar o que era juiz, a definição de juiz. Olha o que é que diz. Magistrado que administra a justiça, tendo por função aplicar a lei, aquele que julga. Vejam, minhas irmãs e meus irmãos, o juiz aqui na terra, o que representa? O juiz é Deus que está ali, usando o juiz como instrumento para julgar
para julgar de uma maneira honesta, de uma maneira justa. Veja o papel de um juiz, a importância de um juiz em nossas vidas. Quem aqui de nós não tem alguma coisa a contar sobre juízes? Eu, particularmente, sem dar detalhes, não tenho boas qualidades em um processo meu que vem até hoje. Não vale a pena citar. Não tenho qualidades para citar. Mas quantos de nós também aqui não deve ter? Porque quantas vezes o processo se arrasta e o juiz não faz menor empenho para que aquilo se resolva. Quantas vezes aquela pessoa desencarna e não vê aquilo seu concluído. Mas, repito, são enfermidades morais, passageiras, porque todos nós nós estamos fadados à perfeição, à plenitude, porque existe uma lei que é a lei do progresso, e todos nós um dia iremos ser luzes, iremos brilhar, mas vamos continuar, iremos brilhar um dia. Então, nessa parábola, Jesus mostra aos seus discípulos, como a gente já viu, que o foco maior é a persistência, é o foco maior. E a fé, como a gente já viu, a fé é inabalável, porque não há impossibilidade, não há impossível aquele que crê. Então, vamos ver. A parábola nos ensina sobre a importância da oração, a importância de orar. Quando a gente vai estudar sobre pedir e obtereis, é o capítulo 27, não é? A gente vai estudar sobre maneiras de orar. E os espíritos que nos ajudam no livro dos espíritos, no Evangelho, eles mostram que todos nós oramos, mas quantos de nós sabe orar? Hein, Edmilson? Todos nós oramos, mas nós sabemos orar? O que é que vocês acham? Vamos interagir um pouquinho, um auditório tão bonito, colorido. Nós sabemos orar. Tem muitos homens também. Hein, meu irmão? Você mesmo. Parece sala de aula, né? Nós sabemos orar. Olha o que ele disse. A gente às vezes se lastima mais do que ora. A gente sabe orar. Aquilo que a gente pede, será que a gente pede, como a viúva, uma causa justa? Será que a gente pede? Quantas vezes a gente vai orar e a gente intima Deus? A gente intima Deus. A gente cobra, a gente intima. A gente diz, eu já pedi demais. O Senhor não fez. Não vou pedir mais não. A gente intima Deus. E quantas vezes aquilo que a gente pede, passa um tempo e a gente diz, ainda bem que não aconteceu, porque agora eu não quero mais. O nosso Pai maior, que só quer o nosso bem, que vê à frente, ele sabia que aquilo não era o melhor para a gente. Mas a gente quer o nosso tempo, e é o tempo dele, é o Kairos. Essa palavra a gente já escutou, né? Kairos, que é o tempo de Deus. Kairos é uma palavra que vem do grego, que significa na hora certa, no tempo certo, no tempo exato. E a gente quer na nossa hora. E às vezes a gente pede coisa que como é que Deus ia conceder? Às vezes a gente pede, oh Deus, faça com que eu saia de casa, mas não tope com aquela criatura. Às vezes é um vizinho, não é? Uma pessoa da comunidade que a gente mora. Faça com que eu não tope com aquela pessoa. A gente diz isso. Eu escutei isso numa palestra, o palestrante dizendo. A gente pede para não encontrar. Mas só que aquela pessoa
vai aparecer ou apareceu na nossa vida por um motivo. Eu preciso encontrar aquela pessoa para fazer o quê? Os ajustes. Jesus não disse para a gente se reconciliar enquanto está a caminho, e a gente pede para não topar com aquela pessoa. Me afaste daquela pessoa. Mas a gente pede para a gente não se encontrar. A gente não pede para não se encontrar. O palestrante disse que quando a gente pede isso, ele disse, eu também gostei muito, ele disse que é uma prece decrescente, que ela desce. Porque ela não é uma prece que eleve, ela diminui. Porque você está pedindo para não encontrar aquela pessoa. E qual é o nosso propósito aqui? Não é de reconciliação? Não é de alcançar o amor? O propósito é o amor. O propósito é a lei de amor. Então a gente pede coisas que a gente sabe, que Deus sabe que não é o melhor para a gente. A gente tem que pedir como pediu essa viúva. Vindo as palavras do coração, por uma boa causa. Mas para que eu possa pedir, eu preciso primeiro limpar meu coração. Deus disse o quê? Quando foi na igreja, Jesus disse, vá primeiro se reconciliar, depois volte e faça a sua oferenda, o seu óbolo, porque Deus aprecia a esmola que vem de um coração puro. Eu vou doar, tudo bem, vai dar, mas o coração está cheio de lama, está cheio de lodo, e quantas vezes a gente não quer tirar, não é? O orgulho, o egoísmo, a impaciência, tudo isso a viúva naquela época já estava o quê? Trabalhando, porque era uma mulher de vanguarda, uma mulher que serve de exemplo para cada um de nós. Ela serve de exemplo só para as mulheres? Não. Jesus focou na mulher, porque ele sabia da dependência da mulher, sabia que a mulher era desprezada, mas serve para as mulheres e para os homens, não é? Para que a gente lute, vá buscar os nossos direitos. Quantas vezes a gente vê a mulher ocupa o mesmo cargo do que o homem, tem a mesma capacidade e ela ganha menos do que o homem? Quantas vezes? Ele diz que não desistamos para que a gente vá atrás. Mas a gente vê também, não é? Mulheres ocupando altos cargos hoje em dia. Isso é muito bom, porque aos poucos a mulher vai galgando degraus e mostrando os seus valores, porque a gente precisa saber que tem valores. A gente olha dentro da gente e vai procurar imperfeição. A gente tem imperfeição, mas a gente tem valores também? Tem. Os valores a gente vai cultivando, adubando, e as imperfeições a gente vai se trabalhando para tirá-las de dentro da gente. Então vamos observar que a perseverança na viúva, não é esse exemplo que a gente precisa trazer para a gente. A gente viu o dualismo, realidades opostas. A gente vai o quê nesta parábola? Ver o que Jesus quis mostrar. Se eu quero me parecer com essa viúva, ou eu quero me parecer com o juiz? Nós fazemos as escolhas. Eu preciso me trabalhar para imitar a viúva, se eu quiser me melhorar. E eu devo observar os defeitos, as falhas do juiz, para que eu não queira me parecer com ele. É o dualismo. Ah, Lígia, mas eu já fiz tanta coisa parecida com o juiz, por exemplo. Mas fez. Pode ter feito hoje, de tarde. Mas agora eu não quero mais não. Agora eu conheci a parábola do juiz e da viúva. Eu agora quero ser igual à viúva. O que é que falta para mim? Dar o primeiro
passo. O primeiro passo. Cada um de nós está com barro fresquinho. A gente tem o barro para que a gente possa modelar. Eu vou me modelar do jeito que eu quiser. Se eu já fui o juiz, eu agora quero usar uma nova moldagem. Porque agora eu quero me parecer com a viúva, com qualidades, com valores. Chico Xavier tem uma frase, né, pertinente, né? Ninguém pode voltar atrás e escrever um novo começo, porque já foi escrito, mas posso começar hoje e escrever um novo fim. Cada um de nós pode, se quiser, se tornar forte, persistente, lutadora, corajosa, como esta viúva, que é um exemplo que o Mestre da Luz traz para cada um de nós, ou melhor, trouxe há 2023 anos, mas que está agora atualíssima. Serve de reflexão para cada um de nós. Então, vamos ver. A gente pode estudar também, quando a gente vai estudar essa parábola, mais um elemento que em nenhum momento essa mulher falou que queria se vingar. Em nenhum momento ela falou de retaliação. Em nenhum momento ela falou de reparação. Vejam o nível de moralidade. Olha aí a parábola. Enfocando na moralidade. Em nenhum momento ela disse àquele juiz que ela queria mais do que era de direito dela. Porque quando a gente coloca uma causa na justiça, que a gente se acha lesado, porque a viúva foi lesada, foi injustiçada, a gente diz logo o que é o advogado? Olha, peça logo os danos morais. A gente faz isso? A gente faz isso? A gente pede os danos morais. Ela não pediu. Ela só quis de volta a casinha pobre e o pedacinho de terra, para tirar o seu sustento e dos seus filhos. Ela não queria mais viver de ajuda dos outros. Ela só queria o que era dela. Porque nesse tempo, quando a gente vai estudar, os estudos, eu procurei até em outras fontes, não mostram o tempo que essa mulher ficou. Mesmo sendo uma alegoria, mas não consta o tempo. Mas a gente sabe que os processos demoram. Ou seja, ela demorou muito tempo para alcançar a vitória. Mas ela não pediu. Porque esse sócio que se apossou dos bens dela, ele usou a casinha, ele usou o pedacinho de terra, mas ela não pediu nada disso. Nada. Ela só pediu o que ela já tinha antes dele ter tirado dela, do jeito que o marido havia deixado. Gente, isso é qualidade. Isso são valores. Valores, repito, que não eram vistos na época. E a gente também, quantas vezes não vê esses valores em nós hoje? Esses valores de persistência, de perseverança, de lutar. Lutar acreditando na vitória. Acreditando que se uma mulher indefesa, vulnerável, conseguiu, eu também irei conseguir. Porque essa mulher, essa viúva, serve de espelho para cada um de nós. Essa mensagem do Mestre serve de espelho para que a gente queira imitar, para que a gente queira se esforçar, para que a gente realmente queira imitar as qualidades e se afastar dos defeitos do outro irmão. Mas quando a gente começou a estudar, a gente falou que parábola
no latim ou no grego, significa comparação. Lembram? Comparação. Uma narrativa mais comparativa. Um discurso comparativo. A gente vai ver a comparação. Observemos. Se um juiz indigno, se um juiz corrupto, se um juiz injusto, veja, foi tocado pela insistência, porque ele não era bom não, ele não era bom não, ele não era justo não, ele foi tocado pela insistência daquela mulher. Se aquele juiz foi tocado, imagine um pedido nosso para o nosso juiz maior, que é Deus. O nosso juiz maior, que é Deus. Aquela viúva, ela conseguiu a vitória pela insistência. Que a parábola da viúva chama também, como é agora eu esqueci. Não, a parábola, quando ele diz que não, persistência, mas tem uma palavrinha que diz também da parábola, que o juiz não aguentava mais. Era a parábola da mulher importuna, isso mesmo. Alguns autores, obrigada, minha filha me ajuda. Parábola da viúva importuna, porque o juiz se sentiu importunado. Ele não fez porque era bom, não, de maneira alguma. A gente viu que ele não temia nem a Deus e nem ao homem. Mas a importunação dela rendeu-lhe a vitória. Ele quis se livrar dela. Se não fosse a insistência, ela não alcançaria, porque ele não estava nem aí. Ele não ia nem olhar o processo que ela tinha colocado. Então, os estudos mostram, imaginem Deus, o que fará por cada um de nós, se a gente pede por uma causa justa. A gente pede com coração puro. A gente pede algo que realmente é como o pedido da viúva. É um pedido justo, merecedor da vitória. E o nosso Deus, como ele diz aqui, ele é um Deus que ele é todo bondade, que ele é todo misericórdia, que ele é todo amor. E diferente do juiz iníquo, ele é um juiz que não privilegia ninguém. Ele vai julgar da mesma maneira o homem, a mulher, o pobre, o rico, o branco, o negro, o oprimido, o órfão. Ele vai julgar do mesmo modo, porque senão ele seria tudo menos Deus. Deus é um juiz imparcial. Deus é um juiz que nos ama e ele não demorará a atender os nossos pedidos se o que a gente pede for justo. Se o que a gente pede for bom para a gente. Se a gente for merecedor, se a gente tiver fé, como a fé da viúva. Foi que Jesus disse, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, pedirás para aquela montanha sair dali e ela sairá. No sentido de que a montanha são os obstáculos. A viúva viu obstáculo? Eu não escutei a voz de ninguém aqui, é tudo mudo, né, Edmilson? Tem gente que fala. Ele disse que a maioria fala e a maioria é mulher. Foi engraçado, não foi? A maioria fala e é mulher. Adorei o complemento. Mas olhem, eu vou falar por mim, né? Às vezes eu digo, quando eu estou estudando, eu acredito que é também vocês aqui, homem e mulher. Quando a gente está estudando, a gente vai ver que essas pontuações que a gente estuda da viúva e do juiz, quantas vezes
a gente vai fazer as pontuações e a gente vê que a gente está tendo atitudes mais parecidas com a do juiz. Quantas vezes a gente observa isso na gente? A gente se observa, aí a gente vai ver que precisa tirar urgente de dentro de nós aquilo que a gente detectou no juiz, que a gente também tem. Ainda, não é? A falta de amor, a ganância, o egoísmo, o que mais? O julgamento errado. Quantas vezes nós apontamos, nós julgamos e ainda condenamos. Quantas vezes a gente acusa alguém? A gente acusa, meu irmão. A gente acusa. E quando a gente acusa outra pessoa, quantas vezes a outra pessoa vai ter que buscar uma resposta para aquilo que ele não fez? Você acusa e o outro não fez. O outro vai se defender daquilo que não fez. Daí, quando a gente detecta essas imperfeições, a gente fica assim, não é? A gente se cala, porque a gente sabe que possui. Mas possuindo hoje, eu posso dizer que quero tirar e vou tirar? Depende de quem. Se eu disser que quero tirar, depende de mim. Depende do outro? Não. Só depende de mim querer tirar as minhas imperfeições morais. Porque às vezes a gente diz, né? Ah, mas eu gostei dessa parábola. Ah, mas bem que fulano podia estar aqui. Dá certinho para fulano. Mas eu devia ter chamado, devia ter ligado. Ó, vem assistir para você ver a parábola. A gente gosta de dizer que o outro está precisando. Quem está precisando, na verdade, é quem? A gente, né, minha irmã? A gente é que está precisando. Agora, oi? Justamente. Eu aqui sou a mais necessitada, porque estou escutando primeiro. Já estudei em casa. Já dei essa parábola em outras searas. Então, a gente sabe as imperfeições que tem. Agora, quando a gente consegue se melhorar, a gente vai servir de exemplo para o outro. Como a viúva serve de exemplo para cada um de nós hoje. Porque as parábolas são atemporais. Aí aquela amiga que você disse, ela devia estar aqui. Se você se melhorar, aquela sua amiga pode dizer, mas olha, fulana está melhor. Se ela conseguiu, eu também posso conseguir. Você vai servir de exemplo. Mas a palavra e a mudança cabe a você querer se transformar ou não. Se quiser continuar igual o juiz, com iniquidade, com julgamentos errôneos, a gente pode. A gente pode. A gente pode dizer, eu vou ficar aqui até o fim da vida, ficar velhinho, depois eu me modifico. A gente pode. Às vezes nem fica, né? Vai para o outro lado antes. Mas a gente pode. Ah, eu quero melhorar na outra encarnação. Porque a espírita sabe da pluralidade, do ir e vir, da reentrada do espírito à matéria. Pode, se quiser, pode. Vai ter que fazer os ajustes que ficaram pendentes e mais os outros que vai amealhar. Mas vamos continuar aqui, que ainda tem. Tem um pedacinho ainda aqui. Vamos ver aqui, vamos falar um pouco sobre a conclusão que a parábola vem nos mostrar, que a lição dessa parábola é para que a gente peça a Deus somente aquilo
que for justo, que a gente saiba orar, que a gente aprenda a orar, porque do jeito que ela, lesada e justiçada, conseguiu, a gente também poderá conseguir. E eu coloquei aqui uma bem-aventurança. Todos nós aqui já estudamos as bem-aventuranças, que são as 8 pérolas do Evangelho. A gente vai ver que nas bem-aventuranças, Jesus quis trazer para nós uma maneira de ser feliz. Ele veio nos mostrar nas bem-aventuranças que a felicidade é possível. Só que a gente recebeu do Mestre a receita, não é? A gente tem a receita que ele deu da felicidade, mas a gente ainda não tomou o remédio. Porque a felicidade requer o quê? Reformulação moral, reforma íntima. E essa bem-aventurança diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Essa viúva tinha fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede, que serão saciados. Ela foi saciada? Foi. E nós? Nós sentimos fome e sede de justiça? Também. Nós poderemos ser saciados? Sim. Poderemos. Porque nós servimos a um Deus que é amor, a um Deus justo, a um Deus que é misericórdia. Nós servimos a Ele porque somos obrigados? Não. Nós decidimos amá-lo, seguir seus ensinamentos através do seu Filho Jesus. Nós decidimos que Jesus traz a melhor proposta para nossas vidas. Então Jesus, Ele é o governador do planeta Terra. Ele é o governador espiritual. E Ele nos ama. E nas bem-aventuranças Ele mostra que cada um de nós, para alcançar essa felicidade, a gente precisa seguir as leis morais. As leis imutáveis. Como imutável é o próprio Deus. Então observemos, o homem que tem sede e fome de justiça, no sentido homem e mulher, ele tem sede de amor. Sentir fome e sede de justiça é sentir fome de amor. O que é a injustiça? É o desamor levado ao extremo. E quem clama por justiça, clama por amor. Se eu clamo por justiça, eu clamo por amor. Essa viúva, ela clamou por justiça. Ela clamou por amor. Ela clamou. E o clamor dela serve hoje como exemplo para cada um de nós, para que tenhamos nossa sede, não é? Saciada, sede e fome de justiça, porque esse amor que ela trouxe, ela quis derramar para todos os semelhantes. A época de Jesus serviu para as pessoas da época, mas hoje a gente também ainda sente fome e sede de justiça, porque a gente ainda não segue a lei de amor. Foi o que o Mestre trouxe para nós. Ele não pediu que a gente fizesse nada de absurdo, nem para escalar o Monte Everest, nem para sair de joelhos fazendo romarias. As pessoas fazem, a gente respeita, mas ele só pediu que a gente amasse a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. A gente já ama? Já ama? Ainda não. Porque a gente ofende, a gente calunia, a gente humilha
Isso é a atitude de um cristão? Não. Mas a gente pode começar hoje. Hoje. Jesus nos ama. E Ele está conosco em todos os momentos. Quando a gente sente fome de justiça. Quando a gente está em momentos difíceis. Quando a gente tropeça. Quando a gente é enganado. Quando a gente é injustiçado. Quando a gente é caluniado. Quando a gente é desrespeitado. Ele está ao nosso lado. E nos coloca nos braços, qual pegadas da areia. Porque Ele é misericórdia, Ele é bondade, Ele é clemência, Ele é o Redentor. Ele nos ama e faz com que os nossos corações pulsem na mesma batida do coração dEle, que é genuinamente e puramente amor. E lembremos, mesmo se houver noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará comigo, estará com cada um de nós. Porque o mundo pode até me fazer chorar, fazer cada um de nós chorar, mas Deus nos quer sorrindo. Meus irmãos e minhas irmãs, gratidão por esta noite, gratidão por essa energia, gratidão pelo acolhimento. Que possamos trazer Jesus para as nossas vidas e peçamos nesse instante que o Pai Maior nos abençoe hoje, nos abençoe amanhã, nos abençoe sempre. Muita paz e muita luz.